Bom dia, turma. Vamos aqui iniciando mais uma aula de matemática, tá bom? Na última aula a gente viu todas as relações trigonométricas de um triângulo, onde eu tinha seno, cosseno e tangente. A gente aprendeu a calcular ambas. Recapitulando aqui, ó, seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa, cosseno, cateto adjacente dividido pela sua hipotenusa, e a tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá bom? A partir daí eu coloco um triângulo, você faz essas relações trigonométricas apenas olhando para o triângulo. Porém, existem alguns ângulos conhecidos, que a gente chama de ângulos notáveis, que você tem que saber já o seno e o cosseno deles, decoradíssimos, que são os ângulos que você mais vai trabalhar matematicamente nas atividades. Que ângulos são esses? 30, 45 e 60. Você tem que saber o seno, cosseno e a tangente desses três ângulos, tá? Que aí a partir daí você vai trabalhar diversas atividades. Por que esses três ângulos? 30, 45 e 60. Não podia ser 90, não podia ser 2 graus, não podia ser 10 graus? Sim, poderia. Porém, para mim saber do seno e cosseno e tangente desses ângulos, eu tenho uma tabela que inclusive está no livro de vocês, que eu vou mostrar ainda nessa aula. Porém, são números fracionários mais difíceis de trabalhar, números decimais. Com esses 30, 45 e 60 graus, eu consigo fazer mais exemplos apenas utilizando esse valor. Então vamos lá. Olhando para o 30 graus, quanto é o seno dele? 1 sobre 2, sempre. Sempre vai ser 1 sobre 2. Cosseno, raiz de 3 sobre 2. Tangente, raiz de 3 sobre 3. Então esses são os valores que você tem que aprender. Para o ângulo de 45, o seno, raiz de 2 sobre 2, o cosseno, raiz de 2 sobre 2 e a tangente é 1. Por 60, o seno, raiz de 3 sobre 2, o cosseno 1 sobre 2 e a tangente, raiz de 3. Então essa tabelinha, a princípio, toda atividade que você for, você tem ali ela em mãos, seja no livro ou em um papelzinho, e à medida do possível que você for fazendo mais e mais atividades, você possa ter essa tabela na sua mente, sem que possa consultar, tá? Porque é importante que você aprenda seno, cosseno e tangente desses três principais ângulos que a gente chama de ângulos notáveis dentro da matemática, tá? Então vamos ver aqui, seguindo a nossa aula, como e por que é importante você saber esses ângulos, porque vai ter questões onde ele vai dar o ângulo de 30, 45 e 60 para que você possa descobrir os lados, ou não. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. O triângulo ABC é retângulo, claro, né? Porque a gente tem que ter um triângulo retângulo para trabalhar. Em A, ou seja, o ângulo de 90 está em A, eu tenho o ângulo B e C aqui extras, né? Se o seno do ângulo B é 0,8, ou seja, ele está dizendo para mim que o seno do ângulo B é 0,8. Qual o valor da tangente do ângulo C? Então vamos aqui explorar toda a matemática que a gente já sabe para descobrir a tangente, sendo com as informações que ele deu. Então vamos lá. A principal informação que ele deu para a gente é o seno do ângulo B. Então vou olhar aqui para o ângulo B e ele diz que é 0,8. Transformando isso para a fração, fica 8 sobre 10, que é mais fácil trabalhar, tá? Então vamos lá. Seno de B é 8 sobre 10. Se eu quiser simplificar, dividir em cima e baixo por 2, fica 4 sobre 5. Então, vamos aqui. Eu sei que o seno é 4 sobre 5. Quem é o seno, pessoal? Cateto oposto dividido pela sua hipotenusa. Então vamos aqui. Quem é o cateto oposto de B? É o lado AC. Se eu sei que o seno é 4 sobre 5, então o cateto oposto vale 4. Então esse lado AC vale 4. Então note que eu sabendo a relação trigonométrica, eu já descobri o lado do triângulo. Seno, né, cateto oposto sobre hipotenusa, e ele está dizendo que o seno é 4 sobre 5. Então 4 é o cateto oposto e 5 é a sua hipotenusa. Então vamos olhando para o ângulo B aqui. Quem é o cateto oposto? Esse lado B. Então aqui vale 4. E a hipotenusa vale 5. Pronto, eu já sei o cateto oposto e sei a hipotenusa. Só que ele está pedindo na questão a tangente de C. Então vamos ver aqui se a gente tem os valores já conhecidos. Se eu for olhar aqui para o ângulo C, eu quero a tangente é cateto oposto dividido pela cateto adjacente.
Eu sei o valor do cateto adjacente, é 4, mas eu não sei o valor do cateto oposto. Como é que eu vou descobrir esse outro lado? Simples, aplicando o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque eu sei a hipotenusa e eu sei um dos catetos, eu quero descobrir o outro. Então eu vou aplicar aqui, ó. Note que a matemática é uma junção de conteúdos, né? Eu estou trabalhando em trigonometria, mas eu estou precisando do conhecimento de Pitágoras. Então aqui eu vou aplicar Pitágoras para me descobrir o valor do outro lado e depois eu encontro a tangente. Então vamos aqui aplicar Pitágoras. Eu sei que a hipotenusa é 5 e o cateto é 4. Como é que eu descubro o outro cateto? Então vamos aqui, ó. Vai ficar hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa é 5, então fica 5 ao quadrado igual. O outro cateto é 4 ao quadrado, mais c ao quadrado. Então eu vou resolver aqui, ó. 5 ao quadrado dá 25 e 4 ao quadrado é 16. Para me isolar esse valor de c, eu passo esse 16 subtraindo. Então c ao quadrado é 25 menos 16, que dá 9. E esse expoente passa para o outro lado em forma de raiz. Raiz de 9 é 3. Pronto, descobri o valor do lado. Agora eu posso calcular a tangente. Tangente vai ser cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então se eu voltar aqui, ó, eu descobri que o C é 3. Então o cateto oposto é 3 e o cateto adjacente é 4, que eu já sabia. Tangente do ângulo 3 sobre 4. Tá ok? Então note a importância da trigonometria para a gente resolver vários problemas matemáticos dentro de um triângulo retângulo. Tá bom? A tabela que eu tinha que mostrar para vocês que tem no livro, pessoal, é uma tabela que tem todos os valores já calculados de seno, cosseno e tangente de diversos ângulos. Vai aqui de 1 grau até a 89 graus, certo? Então, tá aí o seno, cosseno e tangente, caso você precise consultar a sua tabela. Lembrando que os ângulos que você tem que saber em mente já é o 30, 45 e 60 para resolver qualquer problema. Então, pessoal, nossa aula fica por aqui. Façam a atividade, qualquer dúvida estou à disposição. Até mais.